A caixinha do Nubank é um dos investimentos mais procurados e que mais gera dúvidas na maioria das pessoas que querem deixar aquele dinheiro ali, parado, rendendo, bonitinho, 100% do CDI, sem precisar se preocupar. Mas será que a caixinha do Nubank ela é realmente a melhor opção do mercado? Será que entre todas as instituições financeiras, bancões, bancos digitais, a gente não tem nenhuma outra opção que vai render mais do que a caixinha do Nubank? Então, nesse vídeo, eu separei outras 10 opções, ou seja, outras 10 instituições financeiras que também mostram para a gente algumas opções para a gente poder deixar o nosso dinheiro rendendo, para você poder escolher se realmente a caixinha no Nubank é melhor para você ou se tem alguma outra instituição que você pode acabar escolhendo. Antes da gente já ir para a nossa famosa planilha, eu só gostaria de lembrar, fazer uma observação, para se caso você não saiba, o seu dinheiro ele só vai render no Nubank caso você coloque na caixinha no Nubank. Render desde o primeiro dia útil, porque se você deixa o dinheiro ali na sua conta, ele só vai render depois do 30º dia. Então, você ia precisar deixar o seu dinheiro parado na conta por no mínimo 30 dias para ele começar a render. Já nas caixinhas do Nubank, a gente não tem isso. Seu dinheiro ele já começa a render desde o primeiro dia útil. Então, por isso que a gente sempre acaba se referindo às caixinhas do Nubank ao invés do dinheiro que fica parado ali na conta, porque o que a gente quer mesmo é que o nosso dinheiro renda desde o primeiro dia útil. Então, partindo desse princípio, a gente já fez essa observação, a gente vai agora para a nossa planilha. Vindo aqui diretamente para a nossa planilha, a gente já vai poder dar uma olhadinha que além da caixinha no Nubank, a gente também tem um Porquinho do Inter, Tesouro Selic, Sofisa, Mercado Pago, IT, PicPay, C6, CDBDI do Itaú, CDBDI do Bradesco e CDBDI do Santander. Eu separei aqui as principais opções para a gente poder ver se tem alguma outra opção que vai render mais do que a caixinha do Nubank. O CDB de liquidez diária do Banco do Brasil, ele rende muito pouco, 92% do CDI. Você vai ver que é bem pouco comparado a essas opções que a gente separou aqui, então por isso que eu nem coloquei ele na lista. Voltando aqui para a nossa planilha, a gente vai ver que o primeiro tópico já é realmente levando em consideração a segurança, que é a cobertura. Ou seja, a gente deixa o nosso dinheiro investido lá. Será que ele vai ter alguma garantia? Será que se acontecer alguma coisa com aquela instituição financeira, a gente vai ter o nosso dinheiro de volta? O que a gente pode ver aqui é que sim, todas essas instituições que a gente deixou, elas têm cobertura. Todas elas têm cobertura do FGC e o Tesouro Selic, ela tem cobertura do próprio governo. Então, como vocês sabem, quando a gente investe no Tesouro Selic, a gente está emprestando dinheiro para o nosso próprio governo, ou seja, os nossos investimentos são garantidos pelo nosso próprio Tesouro Nacional. Então, se nem o Tesouro Nacional tiver dinheiro para pagar o que a gente investiu lá, imagina o restante das instituições financeiras. Então, quando a gente investe no Tesouro Selic, ele é considerado um dos investimentos mais seguros do país. Já o FGC, ele é o nosso fundo garantidor de crédito. Ele vai fazer o ressarcimento para a gente, caso a instituição financeira venha quebrar. Então, vamos supor que você tenha 250 mil investidos no Nubank e o Nubank quebrou, simplesmente faliu. E o FGC, então, ele vai fazer esse ressarcimento de até 250 mil reais por instituição. Então, se você tem mais do que 250 mil, tem 500 mil reais, você não vai conseguir ter o ressarcimento de todo o seu dinheiro. Vai ser até 250 mil. E isso a gente está falando por instituição. Agora, você tem um limite também para o seu CPF. O limite para o seu CPF é de R$ 1 milhão. Então, vamos supor que você tenha 250 mil reais em 4 instituições financeiras diferentes. Ou seja, fazendo uma continha de padaria, 250 mil em 4 instituições diferentes, você tem R$ 1 milhão. E aí, você é muito azarado, as 4 instituições financeiras faliram. Você vai ter o seu dinheiro de volta se todas essas instituições são cobertas pelo FGC, porque você tem ali 250 mil em cada. Agora, caso você tenha mais do que 250 mil em cada instituição, ou que a soma de tudo que você tenha vale mais do que 1 milhão, e todas essas instituições financeiras venham a quebrar, você não vai ter os seus milhões de voltas, você vai ter no máximo R$ 1 milhão de volta. E esse teto ali de R$ 1 milhão, ele é renovado a cada 4 anos. Então, como a gente pode ver na planilha, todas as instituições aqui que a gente separou, elas têm a cobertura do FGC, então bem tranquilo para a gente. No Tesouro Selic a gente tem a cobertura do governo e em todas essas instituições a gente tem a cobertura do FGC, então a gente sabe que nossos investimentos estão protegidos. Agora a gente vai para a parte que todos nós não gostamos, que é a parte de imposto de renda. Porque sim, se a gente quer que o nosso dinheiro renda, a gente vai ter que pagar imposto, não tem para onde fugir. Começando pela caixinha do Nubank, o imposto de renda que a gente paga é da nossa famosa tabela regressiva. Essa tabela já apareceu aqui várias vezes no canal e todos os investimentos que a gente faz em renda fixa, a gente tem essa tabela regressiva, que é quanto mais tempo a gente deixa investido,
menos imposto a gente paga. Então, isso não tem para onde fugir. Seja na caixinha do Nubank, Porquinho do Inter, Sofisa, sempre vai ser essa tabelinha regressiva. Só que na caixinha do Nubank, a gente também tem uma outra coisa que é o IOF. O IOF, ele vai incidir em movimentações que a gente faça com menos de 30 dias. Então, o ideal é que para qualquer dinheiro que a gente deixa, seja na caixinha do Nubank ou em qualquer outro lugar que a gente fale aqui no vídeo, a gente deixe pelo menos 30 dias. Porque se a gente movimentar com menos de 30 dias, grande parte da nossa rentabilidade vai ser perdida por causa do IOF. Então, você já sabe, se quer que o dinheiro realmente renda, deixa ali por mais de 30 dias. Voltando aqui para a nossa planilha, a gente vai para o Porquinho do Inter, que também é a mesma regrinha da caixinha do Nubank. A gente tem tanto a tabela regressiva do imposto de renda, quanto o IOF para movimentações nos primeiros 30 dias. Já no nosso queridíssimo Tesouro Selic, a gente também não tem para onde fugir. A gente vai ter a tabela regressiva do imposto de renda, a gente vai ter o nosso IOF para movimentações nos primeiros 30 dias e a gente vai ter mais uma taxinha aqui, que é a famosa taxa de custódia. Só que essa taxa de custódia, ela só vai incidir caso a gente tenha mais do que 10 mil reais. Então, se você tem menos do que 10 mil reais, essa taxa de custódia não vai funcionar para você, você não precisa se preocupar. Mas caso você tenha mais do que 10 mil reais, essa taxa é de 0,2% ao ano e vai incidir apenas no que exceder 10 mil reais. Então, vamos supor que você tenha 15 mil reais lá. Esse 0,2% ao ano não vai incidir em cima de 15 mil, vai incidir em cima de 5 mil, porque 5 mil foi o que excedeu os 10 mil reais. Então, caso você tenha menos do que 10 mil, você nem precisa se preocupar com a taxa de custódia. Voltando aqui para a nossa planilha, a gente pode ver que todos os outros, Sofisa, Mercado Pago, Cofrinho do PicPay, C6, CDBDI do Itaú, CDBDI do Bradesco e CDBDI do Santander, todos possuem a mesma quantidade de imposto, que é a tabela regressiva do imposto de renda e o IOF na movimentação nos primeiros 30 dias. E o único aqui que está diferentão é as metas do IT, que o imposto de renda não tem tabela regressiva, não tem nada, não tem conversa. É 22,5%, independentemente do tempo que você deixa investido lá. Então, se você deixou 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você vai pagar 22,5% de imposto de renda, não tem conversa. Lembrando que o IT, antigamente, se você deixava o seu dinheiro ali na conta normal, ele rendia automaticamente igual no Nubank. Só que o IT também mudou. Para o seu dinheiro poder render, ele precisa estar nas metas. As metas é a mesma coisa da caixinha do Nubank. Você precisa lá criar uma meta, colocar o seu dinheiro lá dentro para o seu dinheiro começar a render. Lembrando que nas metas o seu dinheiro também rende desde o primeiro dia útil e não tem IOF, tá? O IT ele não cobra IOF, é apenas o imposto de renda de 22,5% que vai incidir independentemente do tempo que você deixa o seu dinheiro investido lá. Agora a gente vai para uma pergunta que eu sei que muita gente se faz. Quanto tempo para o dinheiro cair na minha conta quando eu resgato ele? É isso que a gente vai ver, e a gente vai ver que tem algumas diferenças aqui entre as instituições financeiras. Se você investe na caixinhas do Nubank, se você quer ter o seu dinheiro na hora, domingo, segunda, quarta, 5 horas da manhã, meia-noite, você precisa investir na caixinha de reserva de emergência. Porque na caixinha de reserva de emergência, você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento e ele cai na mesma hora. Não tem um dia útil, não tem horas depois. Ele cai na mesma hora. Mas caso o seu dinheiro esteja em outras caixinhas, o seu dinheiro ele vai cair na sua conta em até um dia útil. Você pode resgatar ele a qualquer momento, mas ele só vai cair em até um dia útil. Já o Porquinho do Inter, você também pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, não tem problema, não tem limite ali de horário que você possa buscar a movimentação, mas o seu dinheiro ele pode cair em até um dia útil. Pode ser que ele caia no mesmo horário, mas pode ser que ele leve até um dia útil para poder cair na sua conta. O próximo é o nosso famosíssimo Tesouro Selic. Se você quer que o seu dinheiro do Tesouro Selic ele caia no mesmo dia, não estou falando na mesma hora, estou falando no mesmo dia, você precisa resgatar entre 9h30 da manhã e 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, em dias úteis, tá? Se for sábado, domingo, não vale. Então, se você resgatar o seu dinheiro entre 9h30 da manhã e as 13 horas, o seu dinheiro ele vai cair no mesmo dia, se for dia útil.
Caso você faça o seu resgate após as 13 horas, ou seja, entre as 13 horas e as 18 horas de dias úteis, o seu dinheiro ele só vai cair no próximo dia útil, porque o Tesouro Selic ele só permite que a gente retire o nosso dinheiro até as 18 horas. Então, se a gente resgata depois das 13, entre 13 e 18, o nosso dinheiro ele só vai cair no próximo dia útil. O nosso queridíssimo Sofisa, ele só permite resgate entre as 8 da manhã e as 10 da noite de dias úteis, tá? Se você resgata o seu dinheiro nesse horário, o seu dinheiro ele cai na mesma hora, ele cai no mesmo dia, contanto que seja feito entre as 8 horas da manhã e as 10 horas da noite de dias úteis. Caso seja fora desse horário, você não consegue resgatar o seu dinheiro que fica ali no CDB de liquidez diária. Todos esses investimentos que a gente está falando aqui são investimentos de liquidez diária. Sofisa liquidez diária, Mercado liquidez diária, C6, CDBDI do Itaú, do Bradesco e do Santander. A gente não está falando aqui de outros tipos de CDBs que rendem 120%, 130% do CDI e que tem prazos de vencimento onde a gente só pode tirar o nosso dinheiro no vencimento. A gente está falando aqui de CDBs de liquidez diária. Pelo Mercado Pago, o resgate também só pode ser feito em dias úteis e até às 14 horas para o dinheiro poder cair no mesmo dia. Caso a gente faça depois das 14 horas, ele só vai cair no próximo dia útil. Já o nosso IT, se a gente deixa ali o dinheiro nas metas, você pode resgatar ele a qualquer momento, não tem restrição de horário e ele vai cair na mesma hora, não tem mistério, não tem demora, o dinheiro cai na mesma hora. O PicPay, a gente está falando aqui do cofrinho do PicPay, porque o PicPay você pode deixar tanto dinheiro ali na conta, quanto colocar no cofrinho. Então, se você deixa o seu dinheiro no cofrinho do PicPay, você também pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento e o dinheiro ele vai cair na mesma hora para você. Depois que o Nubank criou as famosas caixinhas, surgiram outros cofrinhos, porquinhos, metas, tudo isso baseado no sucesso que foi as caixinhas do Nubank. O próximo é o CDB de liquidez diária do C6, que você só pode resgatar em dias úteis entre as 9h30 da manhã e as 7 horas da noite para o seu dinheiro poder cair no mesmo dia. Se você resgata depois desse período, seu dinheiro também só cai no próximo dia útil. Agora a gente vai para os CDBs DIs dos bancões, CDB-DI do Itaú, do Bradesco e do Santander. Quando a gente fala CDB-DI, são os CDBs que possuem liquidez diária. No caso do Itaú, o resgate ele pode ser feito também a qualquer momento e cai na hora. Isso eu falo por experiência própria, porque eu tenho minha reserva de emergência no CDB-DI do Itaú, e sim, você pode resgatar a qualquer momento, a qualquer hora, não tem restrição de horário e o dinheiro cai a qualquer momento. Pelo menos eu até hoje não tive nenhum bloqueio ou experiências ruins com o Itaú. Já o CDB-DI do Bradesco, você só pode resgatar em dias úteis entre 9 da manhã e 6h30 da tarde. E o dinheiro ele cai no mesmo dia. Agora, caso você resgate fora desse horário, esse dinheiro só vai cair no próximo dia útil. E o último, que é o CDB-DI do Santander, ele só permite resgate entre 9 da manhã e 6h30 da noite e ele só cai no próximo dia útil. O próximo tópico aqui que a gente tem que levar em consideração é o investimento mínimo. Será que a gente pode investir qualquer valor nesses CDBs de liquidez diária ou se a gente precisa de um valor mínimo para poder começar a investir? O que a gente pode ver é que a maioria desses CDBs que a gente separou aqui permite investimentos mínimos de até R$ 1. Caixinha do Nubank, Porquinho do Inter, Sofisa, Mercado Pago, IT, PicPay, CDB-DI do Itaú. Todos os outros eles possuem investimentos mínimos um pouco maiores. Como a gente pode ver, o investimento mínimo hoje do Tesouro Selic é de R$ 141,80, ou seja, caso a gente tente investir menos que isso, a gente não consegue. Já o C6, a gente tem um investimento mínimo de R$ 20, o CDB-DI do Bradesco, um investimento mínimo de R$ 100 e o CDB-DI do Santander, um investimento mínimo também de R$ 100. Ou seja, caso a gente tente investir um valor menor, a gente não vai conseguir. Tem um tópico que eu não coloquei aqui, se a gente tem um investimento mínimo, talvez a gente também tenha um resgate mínimo. Pois é, os CDBs-DIs dos bancões, Bradesco, Itaú e Santander, eles só permitem que a gente resgate no mínimo R$ 100. Então vamos supor que você tenha R$ 350 ali em algum desses CDBs de liquidez diária e você só queira tirar R$ 50. Você não vai conseguir. Você vai ter que ser obrigado a resgatar no mínimo R$ 100. Todos os outros eles possuem resgates mínimos ali bem menores, em torno de R$ 1. Então isso também é um quesito para a gente levar em consideração na hora da gente precisar resgatar, porque às vezes a gente não quer resgatar R$ 100, a gente quer resgatar menos e acaba ficando preso, sendo obrigado a retirar esse valor.
E o último tópico, e não menos importante, porque eu sei que a maioria de nós quer saber mesmo é de rentabilidade, quanto realmente rende, a gente vai ver o rendimento de cada uma dessas opções. Como a gente sabe, a caixinha do Nubank ele rende 100% do CDI. Não tem conversa, não tem como ganhar mais, não tem como ganhar menos, é 100% do CDI. E como a gente já falou aqui várias vezes no canal, a taxa CDI e a taxa Selic, elas andam coladas. Então, se você quer saber quanto rende 100% do CDI, você pega a nossa taxa Selic e diminui de 0,1. Como a nossa taxa Selic hoje está em 12,25%, você pega 12,25 menos 0,1, então 100% do CDI rende 12,15% ao ano. Já o porquinho do Inter, ele tem aquela opção ali, né, de render 102% do CDI, mas a gente precisa saber que se a gente deixa até 250 mil, a gente vai ter só 100% do CDI. Você só vai ter 102% do CDI de rentabilidade no porquinho do Inter, caso você tenha investido mais de 1 milhão. Então, assim, eu sei que é a realidade de 99,9% de todo mundo que está assistindo o vídeo, inclusive eu que estou fazendo. Eu não teria essa rentabilidade de 102% do CDI no porquinho do Inter, porque caso a gente tenha até 250 mil reais, a nossa rentabilidade vai ser de 100% do CDI. A rentabilidade no Tesouro Selic é a nossa taxa Selic, ou seja, 0,1 a mais do que a taxa CDI, e o Tesouro Selic ele também possui ali uma taxinha bem pequenininha, não vai fazer muita diferença na nossa rentabilidade. Então, basicamente, o Tesouro Selic ele rende a nossa taxa Selic. Já o Sofisa, o CDB de liquidez diária dele é o que tem a maior rentabilidade, tem 110% do CDI. Já o Mercado Pago, ele dá para a gente 102% do CDI. O IT, né, com as metas que a gente define no próprio aplicativo, ele dá 100% do CDI. Cofrinho do PicPay, 102% do CDI. C6, 104% do CDI, CDBDI do Itaú, 100%, CDBDI do Bradesco, 100%, e CDBDI do Santander, 99% do CDI. O CDBDI do Santander, ele varia, já vi algumas pessoas falando de 98, algumas horas ele fica 99, ele fica nessa faixa ali entre 98 e 99. Então, como eu falei, não coloquei aqui o CDBDI do Banco do Brasil, porque o CDBDI do Banco do Brasil, ele é bem modesto, bem fraquinho, ele oferece para a gente só 92% do CDI com um investimento mínimo de R$ 500. Então, como não é uma opção tão atrativa, eu nem coloquei ele aqui. E um ponto aqui muito importante que a gente precisa se atentar, principalmente quando a gente fala de porquinho do Inter, é que a gente tem tanto a opção do porquinho do Inter normal, que rende 100% do CDI, mas a gente também tem o famoso porquinho do Inter turbinado. E isso eu sei que gera algumas dúvidas em algumas pessoas, porque acabam colocando dinheiro no porquinho do Inter turbinado e fica com dinheiro preso por 90 dias. Eu vou entrar aqui no site do Banco Inter para a gente poder ver um pouquinho melhor essas duas diferentes opções. A primeira opção é o CDB Meu Porquinho, que como a gente viu, ele rende até 102% do CDI, mas como a gente tem menos do que 250 mil, vai ficar ali os 100% do CDI. E a gente tem a LCI Meu Porquinho Turbinado, que o rendimento é de até 88% do CDI, porém o resgate ele é com 90 dias, ou seja, você não pode tirar o seu dinheiro antes. O tanto de gente que tem que sem querer ou acabou por falta de atenção deixando dinheiro na LCI e fica depois desesperado querendo dinheiro porque precisa do dinheiro com menos de 90 dias. Então, se você colocar na LCI Meu Porquinho Turbinado, você só vai tirar o seu dinheiro com 90 dias. A rentabilidade, você deve estar até pensando, nossa, Bruno, 88% do CDI, o CDB rende 100%. Quando a gente fala de LCI, a gente sabe que LCI é isenta de imposto de renda. Então, é 88% do CDI ali na sua mão, onde você não vai ter desconto nenhum do imposto de renda. Porque quando a gente tem um investimento de 100% do CDI, é 100% do CDI sem contar o imposto de renda. Vamos supor que a gente deixe o dinheiro investido ali por 6 meses. O nosso imposto que a gente tem que pagar, de acordo com a nossa tabela regressiva, é de 22,5%. Então, fazendo uma conta bem básica, a gente não vai ter 100% do CDI. A gente vai ter 77,5% do CDI, descontando já o imposto de renda. Então, o que a gente realmente teve de rentabilidade foi de 77,5%, 77,5%, ao invés de 100% do CDI.
100% do CDI é sem descontar imposto de renda. Então, a LCI, ela tem um rendimento ali menor, que pode assustar muitas pessoas, mas porque é um rendimento que a gente não vai ter desconto nenhum do nosso imposto de renda. Então, como a gente viu, existem diversas outras opções, além da caixinha do Nubank, que pode dar para a gente sim uma boa rentabilidade e uma boa segurança na hora da gente deixar o nosso dinheiro investido, mas vai da alta análise ali de cada um, da escolha de cada um. Às vezes, alguma instituição financeira oferece mais produtos do que a outra, e isso acaba chamando você a ficar nela, e não tem problema nenhum. Nem sempre é só rentabilidade. Às vezes, você fica num lugar que paga 100% do CDI, mas que vai oferecer para você outros benefícios. Então, analise a instituição financeira que você quer colocar o seu dinheiro, veja se ela vai ter algumas outras vantagens, algum outro benefício de você deixar o seu dinheiro lá, e aí você acaba escolhendo. Se a caixinha do Nubank for a melhor opção para você, ótimo, mas é muito importante também a gente ter essa visão ampla de outras opções, além de ficar colocando nosso dinheiro onde todo mundo está colocando, porque pode ter outras opções que sejam mais interessantes para a gente. Eu, particularmente, já usei o Nubank no início, quando eu comecei a ganhar dinheiro, o primeiro banco, a conta digital que eu criei foi o Nubank, depois eu fui para o IT, e hoje eu só uso o Itaú. Hoje é o único banco que eu uso é o Itaú, e para minha reserva de emergência, como eu tinha falado aqui já no vídeo, eu deixo no CDBDI do Itaú, que é 100% do CDI. Talvez você deva estar pensando, ah, Bruna, nossa, 100% do CDI, outros ali pagam 110%, 102%, 104%, mas para mim, reserva de emergência, gente, é feijão com arroz. Reserva de emergência é a gente deixar o nosso dinheiro parado, rendendo no mínimo 100% do CDI. Lógico que se fosse menos, eu procuraria outra opção, se fosse o Banco do Brasil, não iria colocar lá 92% do CDI, então a gente procura ali o feijão com arroz, 100% CDI, até porque o meu intuito é criar um relacionamento com o banco, e 100% CDI tá ótimo, porque alta rentabilidade eu não quero com reserva de emergência. Alta rentabilidade eu quero com meus investimentos que eu estou montando na minha carteira. Então a gente precisa muito ter esse discernimento. Uma coisa é a gente deixar um dinheiro que é para uma reserva de emergência, que a gente quer ali a qualquer hora. Então o que importa para você é segurança de onde vai estar o seu dinheiro, e o seu dinheiro vai estar ali rendendo 100% do CDI. Você não quer alta rentabilidade para um dinheiro que é só uma reserva, um dinheiro que é para curtíssimo prazo, que você pode pegar a qualquer momento, que você pode precisar dele a qualquer momento. Mas se a gente quer um investimento que pode ficar ali para longo prazo, que a gente quer que realmente tenha uma rentabilidade melhor, a gente não vai ficar quebrando cabeça com CDB de liquidez diária, que rende 100% do CDI. A gente vai buscar outras opções dentro de renda fixa, tá? Não estou falando de outras opções dentro de renda variável, porque às vezes nem é o seu feitio, mas dentro da renda fixa, a gente tem outras opções de CDBs, LCIs, LCAs, que vão oferecer rentabilidades maiores, só que, obviamente, a gente vai ter que deixar o nosso dinheiro preso por mais tempo. E você, qual desses bancos ali você deixa o seu dinheiro rendendo? Aquele dinheiro ali de reserva de emergência, aquele dinheiro que você quer ficar tranquilão? É a caixinha do Nubank ou você tem alguma outra opção que você acha melhor? Deixa aí nos comentários, porque o seu comentário pode ajudar muito outras pessoas que estão na dúvida na hora de escolher a instituição financeira que usar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixa seu like, que com certeza eu vou continuar trazendo muito mais conteúdo para vocês. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.